Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Graça e paz para todos, graça e paz para todos aqueles que sempre têm se dedicado o seu tempo a estudar a palavra de Deus, a estudar a Bíblia Sagrada. Apesar de tantas coisas, apesar de tantas críticas, apesar de tantas pessoas que ainda não compreenderam e talvez nunca vão compreender a revelação da graça de Deus. Claro que muitas pessoas que ainda estão no sistema religioso ainda vão chegar ao entendimento da palavra de Deus. Meus queridos, existe uma preocupação muito grande. Geralmente, quando alguém critica os ensinadores da graça, eles criticam sem até mesmo fazer uma filtragem da palavra de Deus. Geralmente, quando você olha o perfil dessas pessoas que gostam de criticar, você olha que o perfil deles é sempre aquelas pessoas que gostam de criticar pelo fato de nunca ter ouvido aquilo que os ensinadores da graça têm nos ensinado. Isso acontecia com a gente também. Eu fui um crítico assíduo, né, dos ensinadores da graça, quando eu não compreendia, quando eu não entendia a palavra de Deus, até que um dia eu falei assim, não, eu preciso estudar a Bíblia da maneira correta, eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendi no colégio com respeito à língua portuguesa, né? Eu falei assim, geralmente quando a gente estuda a Bíblia, quando você estuda um livro comum e quando você ensina alguma coisa aos outros, você leva em consideração, às vezes, o vernáculo da língua portuguesa. Mas não sei se muita gente já prestou atenção, quando a gente parte para a leitura da Bíblia, geralmente o vernáculo da língua portuguesa, ele vai ser colocado de lado. E às vezes a gente não entende muito isso, e às vezes até a gente não considera isso. Então o que que acontece? Eu vi um crítico colocando uma matéria no Facebook, perdão, fazendo uma crítica aos ensinadores fu- é, do que defende a linha doutrinária chamada preterista, como nós. E ele fez uma crítica, mas a crítica dele que ele fez foi porque o entendimento dele com respeito à Bíblia, ele não leva em consideração as três linguagens que a Bíblia foi escrita. Qual é? A Bíblia ela foi escrita na linguagem literal, no figurado e no simbólico. E a crítica que ele faz é justamente Mateus capítulo 24. E ele fala que Jesus realmente ainda não voltou, porque é preciso acontecer vários sinais. Só que quando ele chega no sol, lua, estrelas, nuvem, ele faz a interpretação como que aquilo ali fosse tudo literal. Talvez esse seja o maior problema da religião, querer interpretar a Bíblia de uma maneira literal. Mas nós sabemos que não é assim. Meu querido, eu quero que você continue se inscrevendo no nosso canal, você continue deixando o seu like, você continue compartilhando os estudos, você continue ativando o sininho de todas, para que o YouTube possa notificar você. Tá bom, meu querido? Hoje eu quero falar, não sei quantos minutos o vídeo vai durar, mas eu vou falar muito rápido. Eu quero falar sobre, na verdade, o juízo do ano 70, por que aconteceu e qual era o propósito. Talvez tem vídeo, todos os ensinadores da graça, se tem um tema que é muito recorrente, é esse, o juízo do ano 70. E o juízo do ano 70, eu quero, no final desse vídeo, fazer uma declaração interessante. Me perdoe os outros irmãos da graça, mas se eu cometer alguma falha aqui, claro que logo depois eu vou ver os comentários e eu sou muito a pessoa que aceito correção, eu aceito, né, conselho, eu aceito
muitas vezes as pessoas, não, eu vou te dar uma dica, eu vou te dar uma orientação. Aceito isso, tá, meus queridos? No grupo em que nós pertencemos, nós temos que ter essa capacidade, essa mentalidade, porque lá a coisa é rígida, lá a coisa é muito rígida. Então nós temos que aceitar, porque existem os maiorais, né, que estão acima de nós, então a gente tem que respeitar. Meu querido, veja bem, em Gênesis capítulo 1, fala de uma criação geral, no sentido, no todo, ali em Gênesis no capítulo 1. Quando você observa Gênesis capítulo 6 e 7, você vê o extermínio completo dessa criação que foi criado em Gênesis capítulo 1. Então, o que acontece? Quando você chega em Gênesis capítulo 9, Deus ele faz uma aliança, ali é feita uma aliança de não mais ser destruída a vida que existe sobre a terra. Em Gênesis capítulo 1, você tem ali toda uma criação, no sentido geral. No Gênesis capítulo 6 ou 7, você vê o extermínio dessa raça que Deus próprio criou. Tudo ali acaba, preservando-se 8 vidas. Quando você chega em Gênesis capítulo 9, você vê que tem uma aliança ali que Deus faz. Por que Deus faz aquela aliança? Deus faz uma aliança e é feita aquela aliança dele próprio, ele faz uma aliança e promete não mais destruir a vida da terra que existe ali sobre a terra. Quando a gente vai em Êxodo capítulo 1, o que registra ali? Registra a escravidão daquela descendência que começou lá em Gênesis capítulo 6 e 7, tal. Tudo bem. Então, quando a gente chega em Êxodo capítulo 1, ali é registrado a escravidão daquela descendência, que se tornaram depois o povo hebreu. Quando você chega em Êxodo capítulo 19, esse eu quero ler. Capítulo 19, 4 e 6, observa o que Deus fala assim. Vistes o que fiz aos egípcios, como vos eu os levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, presta atenção na condicional. Agora, se condicional. Diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade particular. Preste bem atenção, porque peculiar é íntimo, é particular. Sereis a minha propriedade particular. Sereis é um verbo transitivo. Sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Preste atenção aqui, que Deus está falando com aquele povo hebreu. Ele está falando assim, olha, apesar de toda a terra ser minha, apesar de toda a terra ser minha, eu faço um compromisso com vocês. Se vocês me obedecer, vocês vão ser propriedade minha, mas de uma maneira diferente. Vocês vão ser uma propriedade particular. Vocês vão ser um povo peculiar. Então, dentre todas as nações que haveria em toda a terra, Deus ele escolheu esse povo, os israelitas, os hebreus, Israel, para ser diferente dentre todas as nações. O que acontece? Então Deus começa aqui, você vê que em Gênesis 6 registra tudo o que é feito ali em Gênesis 1, Deus destrói tudo, ele extermina aquela criação, lá de Gênesis 6 e 7. Quando nós deparamos com Êxodo, Deus chama um povo, ele fala, vocês se me obedecer, se vocês não negligenciar a minha voz e guardar a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Veja bem, então, com todo
como todo compromisso, meus queridos, como todo compromisso, Deus então aqui, em Êxodo capítulo 19, ele começa um relacionamento mais sério com a nação de Israel, com o povo hebreu, o povo que ele tira do Egito. Então, como todo compromisso tem suas cláusulas, o que que acontece? Deus, então, ele começa a estabelecer regras para esse compromisso. Então, o que que acontece? Esse compromisso, mesmo Deus estabelecendo regras com esse povo, esse compromisso foi cumprido? Claro que não. Então, essa moça, que eu chamo assim, essa moça chamada Israel, essa menina chamada Israel, o que que acontece? Essa moça, ela cometeu uma série de infidelidade ao longo do tempo. Cometeu uma série de infidelidade com quem? Justamente com aquele que falou que seria o dono desse povo, esse povo seria uma propriedade particular. É um relacionamento que eu chamo de namoro. Então o que é que acontece? Mas ao longo do tempo, essa moça, ela cometeu uma série de infidelidade. O que que aconteceu? Então, preste bem atenção que Deus, ele procura esse povo e ele estabelece regras para esse relacionamento que ele começa a ter com esse povo, que no sentido espiritual metafórico é uma moça, é um povo diferente. Deus ele queria fazer esse povo diferente, um povo peculiar. Quando você observa que essa moça ela começa a cometer uma série de infidelidade naquele casamento, mesmo Deus estabelecendo regras, mesmo Deus estabelecendo cláusulas, Deus então ele começa a estabelecer essas cláusulas, essas regras, para quê? Para ver se aquela moça continua fiel ao seu namorado. Assim é. Por isso que existe namoro, noivado e casamento. Quando você chega em Isaías, no capítulo 1, o versículo 2 e 4, começa então o quê? Deus exigir fidelidade desta menina. Deus começa a exigir fidelidade dessa moça, que é Israel. Então, quando você chega em Isaías, no capítulo 56, surge uma atração diferente. Deus começa, então, a gostar de um outro povo que não seja Israel. Quem é o outro povo? O povo chamado o povo gentios. Quando você olha Isaías 56, você vai vendo que aquela moça que começa a se desfazer do compromisso que ela pegou com seu Criador, então Deus, aqui em Isaías 56, ele já começa a se interessar por um povo que não era o povo de Israel, o povo gentio, aquele povo que não vivia sob a tutela das leis de Israel, pelo menos 613 ordenanças. Então o que é que acontece? Deus, ele começa a ter uma atração diferente. Deus começa a gostar do povo gentios. Aonde está isso? Isaías 56. Então, quando nós chegamos em Isaías 60, o que que acontece? Existe ali uma promessa de restauração, só que com uma namorada nova. Quem é essa namorada nova? Uma Jerusalém espiritual. Aquela Jerusalém, a capital de Israel, reconhecida não pela ONU, mas essa capital, Jerusalém, ela não é reconhecida pela ONU, mas ela é a capital indizível de Israel, Jerusalém. Uma moça bonita, uma moça nova, que Deus começa a se interessar por ela. Mas essa menina, ela começa a se tornar infiel, ela começa a se prostituir, ela começa a não ter
o compromisso com Deus do jeito que deveria ser. Então, em Isaías, no capítulo 60, existe uma promessa de restauração, só que a partir dali também Deus começa um relacionamento com uma namorada nova. Aquela Jerusalém física, ela vai começando a ser deixada de lado, por quê? Porque ela não consegue ser fiel a aquele relacionamento. Quando você observa Isaías, do capítulo 60 até o capítulo 63, ali nós vemos um novo relacionamento, de Isaías 60 até o 63. Então, quando a gente chega aqui na nossa Bíblia, quando a gente chega, então, meus queridos, quando a gente chega em Isaías, no capítulo 65 e 66, então ali é descrito o quê? É descrito o rompimento daquele namoro antigo com a Jerusalém física, e ali inicia um novo relacionamento diferente. Esse novo relacionamento, ele passa, não é mais um relacionamento físico, ele agora é um relacionamento espiritual. Quando você avança mais um pouquinho na Bíblia e você chega em Daniel 12, ali descreve o quê? Como que se dará este novo relacionamento. Então, você começa a caminhar de novo, você sai do livro de Daniel, chega no livro de Oséias. O livro de Oséias descreve o quê? O rompimento de uma vez daquele relacionamento. Qual o relacionamento, irmão Alberto? Daquele relacionamento que começou lá no Êxodo, capítulo 19. Quando Deus cria todas as coisas em Gênesis 1, quando chega em Gênesis 6 e 7, ele é obrigado não, é tudo, a salvação é prerrogativa de Deus. Deus, então, ele decide acabar, exterminar com aquela criação que ele mesmo fez. Quando você chega em Êxodo 1, então ali resiste a escravidão daquela descendência que começou lá no Êxodo, lá no Gênesis, melhor. Então, no Êxodo, capítulo 19, 4 a 6, então Deus começa um relacionamento mais sério com Israel. Deus fala, olha, se vocês ficar fiel à minha palavra, se vocês conseguirem se manter fiel a tudo que eu falo, vocês para mim, apesar de eu ser dono de toda a terra, vocês vão ser diferentes, vocês vão ser uma propriedade particular ou peculiar, que é a mesma coisa, é íntimo. Então o que é que acontece? Quando você avança mais um pouquinho, sai de Daniel e vai para o livro de Oséias, ali é descrito que então o rompimento total daquele relacionamento. Aquele relacionamento que começou desde o Êxodo. Então, o que acontece, meus queridos? Quando a gente avança do livro de Oséias e chega ao livro de Malaquias, no capítulo 3, por exemplo, ali é descrito o juízo sobre Israel e mostra qual foi a causa daquele juízo que haveria de vir sobre Israel. Quando você estuda o capítulo 3 de Malaquias, você aprende que Deus ali, ele já em toda a Bíblia, Deus fala que vai trazer juízo sobre Israel, porque Israel não foi fiel ao relacionamento com Deus. Então, em Malaquias descreve o juízo sobre Israel e qual foi a causa. Quando você sai de Malaquias e você entra em Mateus, no capítulo 24, no capítulo 21 de Lucas, no capítulo 13 de Marcos, o que acontece? Todos esses capítulos falam que o juízo está prestes a acontecer. Mas o que significava o juízo? Por que o juízo tinha que acontecer no ano 70? Quanto mais você vai estudando a Bíblia e se aproximando do fim, do final, que é Apocalipse, mais você vai se aproximando do juízo. Desde do capítulo 6 de Gênesis, o que fala sobre o dilúvio, aquele juízo que houve. Claro que houve outro juízo antes de Gênesis 6, mas a gente não gosta de entrar no pormenores porque falta prova suficiente. Mas a Bíblia registra que houve um juízo lá em Gênesis 1, 1 e 2. Mas a gente não gosta de
de falar assim, ah, eu acho que houve, eu acredito que houve, não, isso aqui é uma sugestão, ah, isso aqui, não, não, esse negócio de achismo não vale a pena para os ensinadores da graça. Então, o que é que acontece? Quanto mais você vai estudando, vai discorrendo dentro da Bíblia e vai chegando ao final dela, o livro do Apocalipse, mais você vai se aproximando do juízo que o próprio Deus prometeu que haveria de chegar. Então, quando nós chegamos no ano 70, DC daquela era, o juízo acontece. Então, o livro de Apocalipse, ele descreve todo o juízo que haveria de acontecer, mas preste atenção por que o juízo tinha que acontecer, desde a criação de todas as coisas. Claro que houve vários juízos, não é? Deus, ele traz o juízo em Gênesis 6, né, que é o dilúvio. Deus, ele traz juízo sobre os moradores da terra que tentaram construir, Gênesis 11, naquela torre que poderia chegar ao topo do céu. Claro que não ia acontecer isso, mas Deus sabia que a vontade do homem, o intuito do homem era esse. Deus traz juízo sobre as duas cidades de Sodoma e de Gomorra. Deus traz juízo sobre Jerusalém em várias outras oportunidades. Jerusalém, ela foi destruída, os seus muros, né, várias vezes. Muitas vezes a cidade, né, ela sofreu vários juízos, várias destruições e conseguiu se reerguer, né? Então o que que acontece, meus queridos? Quando você chega, o Apocalipse, ele está descrevendo o juízo. Mas por que que tinha que acontecer o juízo? Quando você chega no capítulo 21 de Apocalipse, você consegue encontrar uma nova moça. Essa nova moça, ela tem um novo nome. Não é mais aquela Jerusalém antiga. Não é mais a Jerusalém prostituta de Oséias. Não é mais a Jerusalém prostituta de Apocalipse capítulo 18. Não. Essa moça que agora ela começa a ter um relacionamento diferente, porque esse relacionamento é espiritual. Então, quando você começa a estudar o capítulo 21, você encontra ali uma nova menina, uma nova moça, chamada a igreja, a nova Jerusalém em Cristo Jesus. E essa menina, ela é casada com o seu dono, que é Cristo, e aqui são felizes para sempre, esse relacionamento. Então, por que que o juízo tinha que acontecer em Israel? O que foi o juízo do ano 70? Foi o divórcio de Deus com a Jerusalém física, com aquela prostituta. Ela não se manteve firme no seu relacionamento com Deus. O juízo, ao mesmo tempo que foi o divórcio de Deus com a Jerusalém física, foi a cerimônia de um casamento, só que dessa vez esse casamento ele foi espiritual. Para muita gente que não sabe, não entende a palavra de Deus, o juízo, enquanto para muita gente foi destruição, vou fazer uma simbologia simples para você. Quando você gosta de uma menina, só que a menina ela não gosta de você. Ela é apaixonada pelo esposo, pelo noivo dela, que vai se transformar no esposo. Existia muito isso no interior, na roça. Nossos pais, nossos avós contavam muito isso. Meu pai me contou várias experiências antes de falecer. E meu pai falou que eles gostavam de certas meninas, mas as meninas não gostavam deles. Noite de baile, que antigamente chamava-se baile, não é? Na roça. Então o papai me falava que quando essa menina começava a namorar com alguém, eles ficavam tristes, porque eles gostariam de casar com aquelas meninas, com aquela menina. Mas quando aquela menina ela começava a namorar com outro rapaz, a ponto de casar, papai falou que era a maior tristeza quando eles sabiam que aquela noite ou aquele dia era o dia de preparação para que aquela moça viesse a casar com esse outro rapaz que ela escolheu para ser o seu esposo.
E papai falava que os jovens naquela época, na roça, no interior, e eles começavam a consolar aquela pessoa que era apaixonada por aquela moça, mas não podia casar com ela porque ela tinha escolhido um outro. E papai falava que era um sofrimento, era uma angústia terrível, né? A angústia psicológica, emocional, sentimental. Sabe de uma coisa, meu querido? O que para muita gente foi guerras, destruição, Daniel descreveu isso como desolação para a terra de Israel. O que para muita gente foi angustiante, para Deus, sabe o que foi? As bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? A boda do Cordeiro é uma festa que o próprio Deus celebrou em comemoração ao quê? A festa de casamento do seu filho com a igreja, a Nova Jerusalém. É isso que a Bíblia descreve no capítulo 21 e no capítulo 22 de Apocalipse. Então você observa, eu até vou ler aqui uns versículos e já vou terminar o vídeo. Apocalipse capítulo 25, Apocalipse melhor, o capítulo 22, não tem 25. Presta bem atenção nisso aqui, que aqui já é a esposa casada, porque ela casa no capítulo 21. E aqui ela já é ela casada. O capítulo 22 já descreve essa moça casada. Presta bem atenção. O rio da árvore da vida. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens, isso aqui está descrevendo a nova cidade, a nova Jerusalém, que é a esposa do Cordeiro. Claro que Jesus hoje não é mais Cordeiro. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas como o Apocalipse aqui, quando foi escrito, o juízo ainda não tinha acontecido, ia acontecer. Então preste bem, ali não haverá mais maldição para a igreja. Mesmo que muitos líderes diz que você é maldito, diz que você não presta, que você não serve, que você vai perder a sua salvação, é mentira. Quando você descobre a sua posição em Cristo, você não acredita mais em nada que esses homens falam. Ali não haverá mais maldição. Nela, sabe o que é nela? Aqui é uma preposição apontando para a igreja, para a noiva, a esposa do Cordeiro. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Ei, por que nela, na Jerusalém espiritual, que é a igreja, vai estar o trono do Cordeiro? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu e você somos morada do Espírito Santo de Deus. Mas não te ensino isso na religião. Ali está o trono de Deus, do Cordeiro, e os seus servos servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não há necessidade de luz, de lâmpada, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. Meu querido, nós reinamos em vida e você ainda não tem noção disso. Olha, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, quando você vai na Bíblia e encontra sempre a promessa de que tudo isso aqui ia acontecer, aconteceu, meu filho. Ele diz, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Nós não somos culpados se os defensores da doutrina futurista, eles interpretam a Bíblia tudo como que literal. Nós não somos culpados se eles não entendem a Bíblia desse jeito. Eles querem futurizar, eles querem fazer tudo com que tudo seja, vamos dizer assim, interpretado literalmente. Então nós não temos culpa. Graças a Deus, nós sabemos que tanto os hebreus, os judeus, Jesus Cristo e o próprio Criador usou linguagens de figura para demonstrar o que realmente eles queriam dizer. E nós sabemos disso. Então, tem um homem abençoado, eu não vou chamar ele de pastor, que é de uma certa denominação, ele tentando refutar o nosso irmão Elivelto Soares, dizendo que o que o Paulo falou em Romanos capítulo 10, sobre a pregação do evangelho, que Paulo usou ali uma hipérbole, que aquilo ali não é coisa real.
Eles, irmãos, esse povo são tão irresponsável que para defender o pensamento deles, eles ignoram até a própria palavra. Aonde que Paulo usou uma hipérbole falando que o evangelho de Cristo não foi pregado naquela época a toda criatura? Foi sim, meus queridos, porque naquela época a referência era só aquele mundo habitado, não estava falando do século 21, não, era o mundo habitado daquela época, e na época de Paulo, Paulo mesmo disse que o evangelho foi pregado sim, entendeu, meu querido? Então, eu fiz aqui, meu querido, um resumo de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse, capítulo 21 e 22. Então, aqui foi para discorrer a situação que houve entre o namoro, o noivado e o casamento, tá bom? Então, quando aconteceu o juízo, foi o divórcio de uma vez por toda, feito aquele divórcio com a Jerusalém antiga, aquela prostituta que você, quando lê o livro de Oséias, você entende realmente o que Deus quis dizer, a metáfora que foi usada daquele casamento de Oséias com o casamento espiritual de Cristo com a igreja, Deus com Israel, ou a esposa com o seu esposo, né? As três linguagens, ela podia ser literal, ela podia ser figurada e ela podia ser simbólica. Tá bom, meu querido? Eu agradeço a você que nos ajude e eu estarei também sempre tentando buscar mais e mais conhecimento, mesmo com toda a simplicidade, meus queridos. Eu não tenho aqui, né, muito recurso não, mas graças a Deus, aquilo que a gente puder fazer, a gente vai fazer para a honra e glória do nome do nosso Criador. Fica na paz, fique com Deus. Amém.